Bom dia! Vamos dar continuidade no assunto que falamos na última live, que foi sobre o excesso de informação que recebemos hoje com a internet, com as redes sociais. Se você não assistiu, depois você pode dar uma olhada, que tá no perfil. A gente vai dar continuidade nesse assunto. Pensando nesse excesso de informação, você sente que de alguma forma isso te gera uma pressão? O que seria essa pressão? A pressão no trabalho, em ter uma carreira de sucesso, né? A questão da alimentação, cuidar da sua alimentação, maternidade, como devemos ou não cuidar e criar dos nossos filhos. O tempo todo a gente está vendo aí profissionais falando como devemos agir, né? Então, olhando para todas essas informações que a gente recebe, se você não filtrar tudo isso, vai gerar uma ansiedade, vai gerar um medo, um estresse, porque você tenta encaixar tudo aquilo que as pessoas vão falando para você como certo ou errado, né? E você tenta encaixar na tua vida, na tua realidade. Então, o primeiro ponto é você conseguir enxergar a sua realidade e a sua prioridade. A realidade de uma pessoa, não vou dar o exemplo da minha, é diferente da sua, correto? Se eu falo aqui pra você que você tem que fazer, que você tem que treinar, que você tem que ter tempo pra cuidar dos seus filhos, que você tem que ter tempo pra estudar e tudo mais. Começo a compartilhar minha rotina desde o momento que eu acordo até o momento de eu dormir, durante a minha semana. E uma pessoa que tá passando por uma outra situação, uma outra realidade, olha aquilo e acompanha aquilo, se ela não souber filtrar tudo isso, ela vai ficar ansiosa, porque ela vai começar a fazer aquela comparação. Poxa, se ela consegue, por que eu não consigo? Né? Então, é importante você saber a realidade que você vive hoje. Muitas vezes, você não vai conseguir fazer aquilo que a pessoa tá falando pra você fazer. Eu sempre dou o exemplo da maternidade, né? Porque foi algo que eu vivi, que eu vivo, então eu tenho propriedade para falar. A primeira gravidez, a primeira gestação e experiência como mãe foi mais desafiadora. Eu e o Daniel, meu marido, nunca tivemos, assim, uma rede de apoio. A gente teve ajudas, né, de amigos, eu tive por um tempo, sim, mas a gente sempre morou longe dos pais, né? Então, eu não tinha aquela rede de apoio para auxiliar nos momentos mais difíceis da maternidade. E quando eu tive minha primeira filha, dormir já foi um grande desafio. A gente ficou praticamente quase um ano sem conseguir dormir uma noite. Foi muito difícil. Eu tava fazendo faculdade na época, aí o Daniel tinha que trabalhar no outro dia, ele acordava assim já bem cansado. Então a minha realidade naquela época era diferente do que eu tô vivendo hoje. Se eu fosse comparar aquela minha realidade tentando fazer tudo o que eu faço hoje, é impossível. Eu não ia conseguir encaixar. Então, uma mãe que tá passando por um período desse de maternidade, mais do início, né, da criação de um recém-nascido, o sono para ela já vai ser um baita desafio. E se ela quiser encaixar a rotina de uma outra pessoa que tá vivendo um outro momento, na realidade dela, ela vai se frustrar. Ela vai se sentir ainda mais culpada, ainda mais, como se diz, ansiosa mesmo, né? Porque a realidade dela é outra naquele momento. Então, você ter essa noção de que cada momento da sua vida, você precisa respeitar aquele período, aquele processo, com mais tranquilidade. Então, por isso que eu sempre falo pra gente tomar cuidado com as redes sociais e com aquilo que a gente acompanha. Porque eu percebo que se eu tô olhando um perfil de uma pessoa que tá fazendo algo, né, extraordinário, um exemplo, né, a carreira profissional da pessoa tá deslanchando e aí você tá ali cuidando de casa, cuidando de filho, você não tem tempo nem pra dormir e você olha tudo aquilo e você se sente péssima. Você fala, poxa, eu tô aqui agora só cuidando de casa e de filho. Eu passei por isso, então por isso que eu tô falando, né? Então, entenda a sua realidade, respeita, é um processo. A vida é transitória,
tempo todo ela tá em modificação. Você pode estar morando aqui nesse ano, no ano que vem não tá morando mais nessa cidade, você pode estar mudando de emprego, acontecem muitas coisas. Então, defina a sua prioridade hoje. A sua prioridade é a maternidade? É cuidar do seu filho recém-nascido? Então, se tranquiliza. Se for necessário sair um pouco de rede social, saia. Entenda a sua prioridade hoje, respeita ela para que você consiga passar por esse processo com mais tranquilidade. Se a sua prioridade é seu trabalho, você precisa se dedicar mais tempo ao trabalho, então eu não vou ter tempo para me alimentar muito bem. Vou dar um exemplo, né? Se a pessoa não tem condição financeira ou alguém que faça comida para ela, fica difícil, né? Ela manter essa rotina de alimentação saudável o tempo todo. Só que você estabelece um período, fala, pô, eu vou me dedicar esse ano aqui, tá? Eu vou precisar abdicar um pouco da vida social, não vou poder sair muito, vou ter que. A minha noite de sono não vai ser tão boa, mas eu sei que daqui 1 ano, 2 anos, eu vou chegar em tal objetivo, e aí, com esse objetivo alcançado, eu vou conseguir sim me dedicar mais à minha alimentação, à minha rotina de sono. Porque a gente sabe que a realidade das pessoas são diferentes. Então, eu posso estar aqui falando para você, dando algumas dicas, e você precisa ter esse filtro para entender o que serve e o que não serve para você. Então, o primeiro ponto é esse. Identificou a sua realidade, entendeu qual é a sua realidade hoje, identificou a sua prioridade, traça ali a prioridade é o trabalho, a maternidade, é a alimentação, é cuidar da saúde, né? E aí você vai tirando aquilo que as pessoas falam, o que serve você absorve e o que não serve você descarta. E o segundo ponto é você ter essa presença e essa observação. Porque se você não conseguir parar, se observar, olhar para a tua vida e entender o que está acontecendo, você não vai conseguir saber qual que é a sua prioridade, certo? Então, o yoga traz isso, essa auto-observação o tempo inteiro. Você se observa, você sente o que pode se encaixar na sua rotina, o que não pode. Qual o local que eu vou, que eu me sinto bem, eu não me sinto bem. E existe muito essa confusão também, né? Às vezes você tá fazendo coisas achando que tá sendo bom pra você e não tá. Às vezes você tá se colocando em lugares, relacionamentos que você acredita ser bom pra você e não é. E isso leva um tempo, é um exercício, é o tempo todo se observando, porque a gente às vezes é guiado pelos nossos desejos. Então, meu desejo é tá com aquela pessoa não me respeita, mas eu de alguma forma quero manter o meu relacionamento com aquela pessoa. Eu não gosto de sair, mas eu saio porque fulano pediu e eu não consigo falar não. E aí você vai levando aquela vida baseada no que as pessoas esperam de você e não o que você precisa pra você. Você não consegue ter essa noção da sua vida, o que você precisa, o que se encaixa, o que não encaixa. Se você não tiver essa presença, você não vai conseguir ter essa clareza do que é necessário ou não para sua vida hoje, tá? E o terceiro ponto é você identificar isso que gera ansiedade, que é o que eu estava falando agora. Você consegue ter essa noção quando você está em certa situação? Você consegue sentir se aquilo te gera ansiedade? Eu percebo que se eu pular alguma refeição, ficar muito tempo sem me alimentar, aquilo de certa forma me gera uma irritação. Eu fico irritada, no outro dia às vezes me desencadeia uma dor de cabeça. Então, eu consigo observar que eu preciso ter ali um horário para me alimentar, né? Às vezes dá, às vezes não dá. É aquilo, né? Ou você tá num ambiente que para você, de alguma forma, também te gera um incômodo, mas você continua naquele ambiente por algum motivo. Ou a rede social, você tá ali no Instagram e olhando, rolando feed, vendo pessoas mostrando a vida perfeita e aquilo te gera uma ansiedade. É muito fácil, na verdade, da gente saber o que gera ansiedade, os gatilhos que geram ansiedade, né? Fácil, eu digo assim, se você tiver essa presença, fica claro para você observar o que desencadeia esse medo, essa ansiedade. Então, por isso que eu sempre bato nessa mesma tecla da presença no yoga. Quando nós nos colocamos
para fazer as posturas físicas. Não é só uma postura física, não é um exercício só. Você traz a sua observação para dentro, você se observa como você se sente, as suas emoções, as tensões que são criadas no nosso corpo vão sendo dissolvidas ali nas posturas e você vai percebendo. A prática do yoga é você com você, né? Você não tá ali para competir, você não tá ali para ficar olhando o outro. Você traz aquele momento para você, para se observar. E com o tempo você vai levando isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Você vai observando como você reage em algum momento, no trânsito, por exemplo. Essa semana eu tive um momento de estresse, né? Eu tenho essa tendência de ter estresse no trânsito. Uma pessoa me fechou, eu tava com o carro parado aqui para dar continuidade atravessar a avenida e dar continuidade, né? E o cara veio aqui do meu lado, simplesmente entrou na minha frente e foi. Né? Se eu tivesse apontado o carro um pouquinho para frente, tinha batido nele. E na mesma hora, minha reação foi bater a mão na buzina e xingar tudo ele. Eu tava trazendo as crianças da escola, a Lorena tava comigo. Nossa, mãe, calma, não precisa ficar nervosa desse jeito. Então, eu fui muito reativa. O meu gatilho em ser reativa, um dos momentos é ali no trânsito, quando alguém me fecha, quando alguém faz algo ali que eu não acho certo, né? Eu reajo com raiva ali, eu já buzino, já xingo, já falo um monte. Então, a gente tem isso durante o nosso dia o tempo inteiro. Às vezes no trabalho ali, quando alguém fala com você, você já reage. Ou você não digere aquilo, vai guardando aquilo, também faz mal. Né? Então, você precisa saber como agir diante dessas situações. Você vai aprendendo isso com o tempo, não é tão simples assim. Às vezes a gente vai ser reativo. Nós somos seres humanos, nós vamos continuar tendo nossas falhas, mas quanto mais essa presença, melhor vai ficando e você vai deixando de ser reativo o tempo inteiro. Você vai agindo com um pouco mais de inteligência, mais consciência. Se você precisar ter uma postura mais firme, se posicionar, talvez falar até um tom um pouco mais alto, você vai falar, você vai se posicionar. Não é errado, né? Então, tem essa questão também de achar que, então eu vou ser passivo o tempo todo. Não é isso, tá? Você vai saber os momentos que você precisa ser mais firme e os momentos que você, deixa pra lá, não vou gastar minha energia com isso, tá? Então, depois que você passou, né, por esse processo de entender a sua prioridade, que você entende a realidade que você vive hoje, você já tem essa presença, essa autoobservação, você sabe o que te faz bem, os lugares, os relacionamentos, né? Você entendeu isso. Então, o próximo passo, depois, você começar a observar esses hábitos em você e refreando os hábitos ruins. Então, a gente cria hábitos desde que a gente nasce ali, né? Durante todos os anos da nossa vida. Então, que nem o meu hábito de quando alguém me fecha no trânsito é bater na buzina e xingar. Isso já virou algo automático. Eu não preciso mais, eu não tenho um esforço para fazer aquilo, é automático. Isso é um hábito ruim, porque o tempo todo que acontecer algo assim, né, parecido com essa situação, eu vou reagir daquela forma, Se alguém fala algo pra mim, dependendo do que a pessoa fala, eu reajo sempre da mesma forma. Isso é condicionamento, hábitos, né? A gente cria hábitos ali. Tá, vai deitar pra dormir, o hábito é pegar o celular e ficar na internet até não sei quanto tempo ali de madrugada olhando a internet, certo? Isso já virou um hábito. Você não precisa exigir um esforço seu para aquilo. E para você criar hábitos bons, vai exigir sim um esforço grande. Porque você vai ter que descondicionar tudo isso que você já acostumou a fazer. No caso, uma atividade física. No início vai ser muito difícil. Vai ser difícil você colocar aquilo na tua rotina. Então, vai exigir que você tenha essa clareza de prioridade, de cuidar da sua saúde. Então, a minha prioridade, quando eu comecei a fazer atividade física em casa, era manter uma rotina saudável, porque a gente sabe que precisa fazer atividade física, isso não tem muito como fugir, né? Eu não conseguia, né, fazer atividade física ali de 1 hora numa academia. Então, minha prioridade foi o quê? Eu vou fazer em casa, é o que dá pra fazer. Só que muitas vezes as pessoas olham pra isso
e fala, ah, não, eu não tenho essa... Eu escuto muito isso, né? Eu não tenho essa disciplina. Quem que não tem essa disciplina? Coloca isso com... Seja sincero com você. Isso também é muito importante. Seja sincero. Não é que você não tem disciplina. Não é a sua prioridade. Se você não pode hoje, na sua realidade, gastar com uma academia, você não tem tempo, e você não se coloca para treinar, nem que for 20 minutos 3 vezes por semana em casa, não é que você não tem disciplina, não é a sua prioridade cuidar de você. Então seja sincero e assume. A minha prioridade não é fazer atividade física. A minha prioridade é passar 20 minutos olhando o Instagram. Porque o tempo que a gente perde na internet, a gente sabe muito bem que dá para fazer outras coisas, tá? Então, coloca a sua meta e siga aquilo como prioridade. A motivação, ela não vai vir todos os dias. Ontem mesmo eu postei, eu tava zero vontade de treinar, mas fui na marra. Só que eu tenho a disciplina, eu tenho a constância, porque se você não tiver constância, você não vai ter o resultado. Você se dedica ali por um tempo, todo aquele tempo que você se dedicou, se você não der continuidade, vai ser perdido, porque você vai parar. Então, por isso é muito importante, antes de iniciar qualquer prática, qualquer coisa na sua vida, você entender essa prioridade e a sua realidade. Porque senão você vai se colocar ali, ah, eu vou fazer academia porque fulano tá fazendo, e eu quero, e aí você começa, a sua rotina não te permite, a sua realidade não te permite continuar, você para, desanima e para com tudo. Né? Então, se você entender qual que é a sua realidade financeira, o tempo, tudo, você consegue encaixar as coisas que é possível para o seu dia. O que é possível para você, para que você consiga manter aquela constância. Senão você vai desistindo no meio do caminho e aí vai surgindo aquela sensação de procrastinação, de fracasso, eu não consigo, eu não consigo manter uma rotina. E é importante, gente, essa presença. Senão você vai tentando seguir a vida e a rotina dos outros e a sua você não consegue enxergar. Você está o tempo todo se segurando no que os outros falam, que é bom, que não é, tá? Isso é um treinamento, não vai ser de um dia para o outro que você vai saber o que é bom, o que não é bom para você, e você já vai ter essa presença. É um processo de dedicação, o yoga te ensina isso, a você ter essa observação antes de você começar qualquer tarefa, você se observa 2 minutos ali, você para, você traz a atenção para dentro, você sente se você tá com raiva, com tristeza, ou se você tá animado, como tá o seu corpo, se você percebe ali que tem alguma tensão. Tudo isso é essa presença. E então a gente vai ensinando isso durante as aulas, durante as posturas, a respiração. Então, quando você sente que durante o seu dia você tá muito agitado, ansioso, para por um pouco período, que seja 2 minutos, que nem você tá agora, onde você estiver, se você estiver dirigindo, fazendo qualquer outra coisa. Observe o seu corpo. Você sente alguma tensão física? Observe a sua respiração. Você percebe se ela tá um pouco mais acelerada, se tá um ritmo tranquilo, se você é uma pessoa que consegue manter uma tranquilidade, né? Que tem pessoas que têm essa facilidade de ser um pouco mais sereno. Você se perceber e aí você colocar algumas ferramentas para te auxiliar durante o seu dia. Eu gosto muito de passar o exercício respiratório, que é a respiração quadrada que a gente fala no yoga, né? Então você inspira em um período, geralmente eu recomendo começar em 4 segundos, né? Você inspira em 4 segundos, aí você segura o ar nos pulmões em 4 segundos. E exala também em 4 segundos. Isso pode aumentar. Tem pessoas que já praticam há muito tempo, conseguem inspirar em 20, reter o ar em 20, exalar em 20. E você pode começar assim. Então você para agora um pouquinho o que você tá fazendo. Na verdade, pode continuar fazendo o que você está fazendo, mas traz a atenção para sua respiração. Começa a respirar. Inspira em um tempo, 4 segundos, segura o ar, conta 4 segundos. Exala em 4 segundos, vai sentindo essa respiração. Faz mais 2 ciclos, inspira, sente o ar preenchendo seu corpo. Prende a respiração, conta o mesmo tempo que você inspirou. Exala, vai soltando o ar no mesmo tempo. A respiração sempre nasal,
tá? Então, a gente inspira e exala pelo nariz. Faz mais uma vez. Inspira, conta 4 segundos. Retém o ar, conta 4 segundos. E exala também em 4 segundos. Você pode usar essa respiração em qualquer momento do seu dia. Sentiu que tá muito ansioso, tá muito agitado, vai passar por alguma situação desconfortável, você já sabe ali que aquilo vai ser difícil. Faz essa respiração, alguns ciclos ali, traz a sua atenção para o seu corpo, se percebe, aí sim você vai e toma a sua ação. E aí você vai e faz o que precisa ser feito. Isso vai trazendo essa liberdade para nossa vida, tá? De novo, não vai ser o tempo todo que a gente vai conseguir. Eu tenho os meus momentos de estresse, de sair fora da casinha, de gritar, né? Até às vezes eu brinco aqui, os meus vizinhos com certeza escutam, às vezes eu dar uns gritos aqui com as crianças, né? É falso essa questão de você olhar a pessoa que faz yoga, tá o tempo todo zen, paz e amor, não é assim. Geralmente quem faz yoga é uma pessoa já bem agitada e estressada que precisa ter aquela calma, porque quem já é assim não vai procurar fazer algo para se acalmar, ela já é calma. Então ela não fica buscando, né, ferramentas. O yoga vai auxiliar para quem é ansioso, quem é agitado. Eu comecei assim. Eu busquei o yoga por conta disso. Eu sei que eu acho que se eu não tivesse ido atrás dessas ferramentas, eu acredito que eu já estaria tomando medicamento, porque a ansiedade aqui, mesmo fazendo tudo isso, às vezes ela vem, eu sinto. Então, o conhecimento que eu venho trabalhando em mim tá fazendo com que eu tenha esse controle, né, da minha vida, entendendo que aquilo que tá fora do meu controle eu não vou conseguir manter aquela tranquilidade o tempo todo, né? Então, isso é muito importante. A vida, ela vai continuar trazendo os desafios, os problemas, e você tem que observar isso e conseguir, da melhor forma possível, passar por essas situações desconfortáveis um pouco mais tranquilo, mais calmo, porque não vai adiantar a gente espernear, a gente gritar. Não que você não vá chorar, não vai ficar triste, a gente tem que passar pelos sentimentos, você tem que sentir, não é reprimir também, tá, os sentimentos. Sinta a tristeza, chora se tiver que chorar, quando sentir raiva, percebe que você tá com raiva, tudo isso faz parte da nossa vida. Mas quando você entende que o que tá fora do seu controle, não adianta você se espernear, vamos colocar assim, fica um pouco mais leve. Essa é a leveza, não é a falta de problemas, tá? Mas a leveza de você entregar tudo aquilo para Deus, seja quem for, e falar, tudo bem, eu não tenho como mudar essas circunstâncias, se eu tiver que passar por algo, eu vou passar. E aprender com as situações, aprender com as dificuldades que a vida vai trazer. É assim que é a vida. Se a gente fica o tempo todo também querendo saber o porquê daquilo acontece, por que que isso está acontecendo, por que que o mundo é assim, a gente vai ficando ansioso, agitado, porque a gente não vai ter essas respostas para tudo. Então, você trazendo a atenção para você, entendendo a sua vida, se entendendo um pouco mais, e você não vai estar o tempo todo assim também não, tá? A gente vai, durante esse curto espaço de tempo nessa terra, a gente não vai se entender o tempo todo, se conhecer o tempo todo, né? Então, mas se você consegue ter essa clareza na sua vida e esse entendimento para você, já é um passo enorme, para que as pessoas que estão à sua volta se beneficiem disso. De uma pessoa mais equilibrada, de uma pessoa que consegue se entender, que não fica buscando o tempo todo a aprovação das pessoas, o que eu devo ou não devo fazer, se aquilo que a pessoa está falando eu tenho que encaixar na minha rotina. Não, você sabe. Quando você tem essa presença, você sabe o que te faz bem e o que não te faz bem, tá? E o yoga vai te entregar isso, mas é necessário essa constância, essa entrega e essa confiança, né, no processo, na dedicação, na disciplina. A disciplina que vai trazer todos esses benefícios, porque a motivação, mais uma vez, quase, eu acho que 90% na verdade é disciplina. A motivação, eu sinto que às vezes eu não tenho motivação nenhuma para fazer algumas coisas, e é normal, né? Esse entendimento de que é normal você não ter motivação, você não tá animado o tempo todo, também traz essa leveza. É muito engraçado, é até difícil de explicar isso, né, em palavras, porque
Quando você tá desanimado, triste, você não leva aquilo como se sua vida fosse triste, como se você fosse uma pessoa triste. Você entende assim, hoje eu não tô legal. Hoje não tô animada, tô triste, tô um pouco desanimada. E você respeita. Você sabe que pode ser durar um dia, 2 dias, e depois você sabe que aquilo vai passar, que vai ter dias que você vai estar mais empolgado, mais motivado. E você respeitando tudo isso vai ficando mais leve. Você não se cobra tanto. Essa pressão que a gente tá falando, né? De se cobrar o tempo todo em ser produtivo, em ser. Não pode desanimar, eu tenho que ser forte o tempo todo. Eu tô trazendo isso pra mim que eu tenho essa tendência, né? Eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de cuidar da casa, dos meus filhos, trabalhar e treinar e me alimentar bem. Chega uma hora que você enlouquece. Então, a minha prioridade, hoje na minha realidade, ainda continua sendo a maternidade. Então, eu tenho isso bem claro. Eu quero conseguir ter um relacionamento com os meus filhos mais próximo. Então, hoje eu consigo ter, que o meu horário de trabalho é mais flexível. Tem pessoas que não vão conseguir, né? Então, você sente aquilo ali. Prioridade é minha maternidade, a sua pode não ser. E tá tudo certo. Né? As pessoas hoje brigam muito por causa disso. Eu não quero ter filho, eu quero ter filho. E fica naquela discussão do que é certo e do que não é. Escolhe a tua prioridade, faz o que precisa ser feito, acabou. Ninguém vai ter que ficar ali falando que você precisa ou não fazer. Você sabe o que faz bem pra você. Você tá se sentindo bem? Ou você tá fazendo isso pra mostrar para as pessoas que você é bom, que você é forte, olha como eu sou disciplinada? Eu não faço isso pra mostrar para as pessoas. Eu gosto. Eu gosto de ter constância, disciplina, porque eu gosto de ver o resultado das coisas que eu faço, do que eu me dedico pra fazer. Mas nem sempre eu fui assim. Quando eu tive a minha primeira filha, eu voltei a trabalhar, ela tava com uns 3 anos, e foi muito difícil. Foi um período muito difícil. Eu me coloquei em situações, um trabalho muito complicado, né? Que eu aguentei ali por um ano, pra mostrar para as pessoas que eu tava trabalhando. Porque eu não queria ser a mãe que fica em casa cuidando dos filhos. Então percebe essa pressão que eu criei em cima de mim durante, na verdade, mais de um ano? Por que eu estava trabalhando fora? Para mostrar para as pessoas de que eu não dependia financeiramente do meu marido e que eu tinha que trabalhar fora, minha filha pequena sendo cuidada por outra pessoa, pagava para uma pessoa olhar ela, outra metade do tempo ela ficava na escola. Teve várias situações que ela ficou doente, eu tive que deixar ela com os outros. E aí a pessoa que cuida às vezes também fica doente, você fica louco porque você não sabe com quem deixar. Como eu não tive essa rede de apoio, né, de ter avó, tio ali para auxiliar, eu ficava maluca. E eu vivia essa pressão e hoje eu percebo que eu vivia por conta do que eu queria que as pessoas me olhassem de certa forma, que não era não era o meu objetivo ali. Tava fazendo tudo aquilo para mostrar para as pessoas que eu tava trabalhando e que eu era suficiente. Pra quê? Por que eu queria fazer isso? Hoje eu tenho essa clareza. Eu não vou me colocar em situações, em trabalho, seja o que for, para que os outros me aprovem e olhem para mim como uma pessoa, nossa, você viu como que ela faz isso, ela faz aquilo, nossa, uau. Se você tá sentindo que tá nesse caminho, para e observa. Você tá gerando ali pessoas no seu ciclo, na sua vida, que tem que ficar o tempo todo te aprovando, te elogiando. Então, alguma autoestima ali tá precisando ser olhada mais a fundo. Às vezes isso é falta de autoestima. Você precisa da aprovação de fora dos outros para você se sentir bem. Você se coloca em situações para que os outros te olhem, né? Te olhem de uma forma para que você se sinta bem, que te elogie, que te reconheçam. Para que você quer esse reconhecimento, esses elogios? Você tem que saber o seu valor. Quando você sabe o seu valor, o que as pessoas falam, né, sobre você, não te afetam mais. Se eu tiver que ser uma dona de casa e cuidar só dos meus filhos e as pessoas ficam falando, depende do marido, não te afeta. Porque você sabe o valor que você tem e a sua prioridade. Fica claro pra você, as coisas de fora não vão te afetar mais. E
não é simples, né, gente? De novo, você precisa dessa presença o tempo todo, você precisa se observar o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tá sendo condicionado a fazer coisas no automático. A gente faz coisas no automático. Vou dar mais um exemplo. Eu não costumava pôr o cinto de segurança. Tomei já, acho que umas 4 multas sem estar usando o cinto de segurança. Saía com o carro já sem o cinto. Esse carro, ele não apitava, né, pra eu colocar o cinto de segurança. Então, eu saía sem o cinto. Daí, a gente comprou um outro carro que, se você não põe o cinto, ele fica apitando, apitando, apitando. E se você não põe, ele começa a disparar, igual uma sirene. E eu peguei o hábito de colocar o cinto antes de sair da garagem. E quando eu pego outro carro, que não tem essa sinalização, né, de que tem que pôr o cinto, eu já coloco o cinto, já virou automático pra mim eu colocar o cinto. Eu não preciso mais lembrar que eu tenho que pôr o cinto. Eu sento ali no banco do carro, coloco o cinto, sem pensar. Isso é o automático. E aí você cria esse automático no seu dia, nas suas relações. Você acorda, você levanta, você já pega o celular, você já vê mensagem, você escova os dentes, às vezes nem sem olhar, você nem sente como você acordou. Você já se envolve, você vai trabalhar, você passa o seu dia ali no automático, faz as coisas que precisam ser feitas, vai, almoça, se alimenta, chega em casa cansado, se tiver que fazer alguma coisa, faz, deita e dorme. E assim vai indo, no automático. Você não dá aquela pausa, você não tem um momento pra você. E eu não tô falando de momento, assim, muito tempo, sabe? Que seja uma vez na semana que você tira esse tempo. Se você não tem esse tempo pra cuidar de você, fica bem complicado. Porque daí fica difícil você ter ferramentas para sair dessas situações, tá? Então, continuando aqui, indo ali para a questão do corpo, do físico. Muitas pessoas perguntam, né, por que a gente faz as posturas? É um exercício físico, yoga? É um exercício físico, claro, você está fazendo alongamentos, ganhando flexibilidade, mobilidade, né? Mas o porquê disso? Você sabe por que a gente usa o corpo? Qual que é o motivo de fazer aquelas posturas? Então, a gente começa a usar a parte ali do corpo nas posturas, que é o mais denso, para destravar aqueles bloqueios energéticos do nosso corpo. As pessoas que não têm a consciência corporal, que não têm essa presença, essa auto-observação, ela precisa começar a usar o corpo dela para ela atingir esse nível mais sutil. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você tá o tempo todo aqui, né? Fazendo assim com as mãos, mexendo as pernas, batendo as pernas. Você pode reparar no seu dia, quando você estiver ali no teu trabalho ou em algum lugar, você percebe que a pessoa fica ali com a perna assim, ou ela fica o tempo todo mexendo aqui no cabelo e ela não para. Ela tá o tempo todo, ou a pessoa tá assim, ela começa a se abraçar e fazer... Isso daqui já mostra que você tá com uma ansiedade. Por quê? O corpo... Quando você está numa situação complicada, é como se você tivesse que fugir, né? Aquela coisa da luta ou fuga. O seu corpo está informando para você com esses movimentos que você precisa correr, que você precisa se proteger. Então, por isso que a atividade física, né? A academia, sair para correr, caminhar, depois que você termina, você sente aquela leveza, aquele bem-estar. Porque você tomou uma ação frente àquela ansiedade que estava sendo formada no corpo. E o corpo também é o contrário. Se a mente está agitada e está te passando ali aquela agitação no corpo, se você usa o teu corpo para se acalmar, o seu corpo vai mandar essa informação, né, para o seu cérebro e você vai começar a se acalmar, vai começar a vir aquela sensação de bem-estar. Você tomou uma ação com o seu corpo, você se movimentou, você dissipou aquela energia que estava ali tensa. Você deixou aquela energia fluir. E ali durante a aula você vai fazendo movimentos, vai ganhando espaço no seu corpo, para que essa energia acumulada muitas vezes ali em tensões, ela consiga se dissolver ali por todo o seu corpo. Às vezes está travada ali, tem bloqueios ali energéticos, de tensões que você cria. Às vezes você tá aqui ali, tá vendo alguma coisa, você tá com isso aqui tudo contraído e você nem percebe, você nem sente, né? Então a gente vai fazendo isso para distensionar o corpo e chegar ali no estado mental um pouco mais sutil, que é o desafio e o fim, né? O fim, assim, entre aspas, é o objetivo do yoga. Você vai fazer esse processo do denso para o mais sutil.
usa o corpo, usa as posturas, usa a respiração, que já é mais sutil a respiração, né? Aí você usa a respiração e você vai chegando no estado ali de presença da sua mente para você conseguir trabalhar essa presença, essa autoobservação. Tá ficando claro para vocês estão conseguindo entender, tá? Depois vocês comentam e me falam se ficou claro tudo isso que eu tô falando para vocês. Então, a liberdade que eu falo sempre que o yoga traz é isso. É você, apesar dos desafios e do caos que é o mundo e a vida, você conseguir manter essa presença, essa autoobservação. Isso é a liberdade. Os desafios vão continuar surgindo, as pessoas, né, vão continuar sendo... Você não vai conseguir mudar as pessoas, isso também é bem importante você entender. Se você se colocou num momento que você precisa ganhar autoconhecimento, maturidade na parte espiritual, o começo, às vezes, você quer levar isso para todo mundo e quer exigir que as pessoas também sigam esse caminho. Então, entenda que não é assim. Cada pessoa tem o seu processo e o seu momento. Se o seu momento agora é cuidar dessa parte, né, espiritual, de autoconhecimento, que você se sinta confortável em estar nesse momento, faça o seu primeiro, né? Cuide de você. Se você começa a trabalhar isso em você, automaticamente as pessoas que estão à sua volta vai perceber essa mudança, vai falar, nossa, como essa pessoa tá mais tranquila, né? Ela mudou. E elas vão, às vezes, ficar curiosas e falar, poxa, eu também quero fazer isso. Ela tá tendo uma vida mais leve, ela tá conseguindo levar as coisas com mais leveza. O que ela tá fazendo? Então, as pessoas vão se inspirando, vão querendo buscar. Então, não queira exigir que as pessoas também agem de uma forma que você acha correto. Se você escolheu esse caminho, faça a sua prática, faça a tua parte. E as pessoas, se forem o momento delas e elas sentirem esse chamado, elas vão também se colocar pra tá fazendo isso. Tá, gente? Então, hoje... O assunto que eu queria falar era esse. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês as informações. Quero convidar vocês a fazer uma prática de yoga na escola. Vai fazer uma aula experimental, vocês vão ver que é maravilhoso o yoga. É uma prática milenar que dura até nos dias de hoje. Então, se dura é porque funciona, tá? A gente vê muitas informações, eu vejo muitas informações hoje de respiração para se acalmar, e às vezes os profissionais nem falam, nem sabem, na verdade, que veio do yoga aquilo ali. A respiração, a meditação, tudo isso veio do yoga e tá aqui disponível pra gente até hoje. Então, você pode usar isso a seu favor para ter essa tranquilidade e esse equilíbrio no meio dessa loucura que é o mundo. Tá? Gente, obrigada pela presença de vocês e até a próxima live. Tchau, tchau!